Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora apresentar a ferramenta que eu diria que é o painel analítico de cobrança. O que significa isso, né? A ideia é que num lugar só a gente reúna informações a respeito de 12 meses e que ali a gente consiga tomar decisões, analisar como o condomínio está, ver se meus esforços estão tendo resultado, né, de uma certa forma. O que a gente tentou ali é fazer indicadores, né, construir indicadores reais, diferente do que o mercado costuma dizer, e são indicadores que eu sempre, de alguma forma, critiquei quando as pessoas falavam dele, e eu falava, tá bom, e eu também tenho que apresentar algum. Não adianta eu criticar o indicador do amiguinho e eu não ter um, e eu não mostrar isso de uma forma mais concreta. E, claro, tinha alguns condomínios, principalmente de síndicos mais profissionais, no sentido de conhecedor da contabilidade, conhecedor de ferramentas analíticas bastante robustas, que, que pediam da gente soluções que fossem mais profissionais no sentido de apresentar os dados de resultados de um determinado período. Bem, então, a análise de contas, tá? Esse é o terceiro vídeo de análise de contas, tá? A gente tem um vídeo básico, que a gente até orienta o pessoal mandar para os moradores, tá? Esse aqui é um vídeo, é 1h14, mas de uma aula inteira de toda a prestação de contas de um condomínio. Foi o máximo que eu consegui condensar. Eu acho que está super tranquilo de alguma forma de ver e que a pessoa tenha um panorama geral sobre como usa o sistema e como ele consegue. Tem o segundo mais avançado, em que a gente vai em ferramentas mais avançadas, e essas duas ferramentas eu chamo ela de nível 3. Por que eu chamo ela de nível 3? Né? Então ela pega o primeiro nível seria as informações que a gente insere no banco de dados. O segundo nível é quando eu já pego essas informações e já transformo numa informação, num conhecimento. Agora eu estou pegando o conhecimento e transformando em algo que possa se tomar uma decisão. Né? Então, a gente chama ela de nível 3. Né? Então, eu já preparo, eu já não estou mais na informação, eu já estou num nível já que já era um conhecimento para transformar ele, condensar ele numa coisa mensal. Então, você toma uma decisão agora de mudança do seu processo agora, e aí você já vai começar a perceber se a partir dali você já teve algum resultado. Né? Então, é claro, né, condomínio, eu falo para as pessoas que procuram sempre tomar decisão muito imediata, condomínio não tem nada imediato. Tá? Então, aqui eu estou ensinando a gestores a tomarem decisão. E eu estou. Qual é o meu trabalho? Né? Meu trabalho é instrumentalizar o síndico. Cada gestão de cada condomínio vão ser coisas distintas. E que eu até antecipo a vocês dizendo: a gente tenta organizar isso de uma forma com indicadores que eu possa comparar um condomínio com outro, vocês vão perceber isso. Eu consigo comparar o condomínio do meu vizinho agora, coisa que já não conseguia há muito tempo, mas ao mesmo tempo o comportamento, a expectativa, a forma, as necessidades, são completamente diferentes. Então, não dá para comparar tanto, né? Principalmente o processo. O processo você não compara. Tem condomínios que têm um administrativo, tem condomínio que não tem. Tem condomínio que tem 3, 4 pessoas no atendimento, tem condomínio que não tem nenhum. Né? Tem condomínio que tem portaria, tem condomínio que não tem. Então, tudo isso vai influenciar no comportamento financeiro, principalmente no perfil de quem é o morador. Tem uns que vão ter mais inadimplente, outros que vão ter menos. Isso vai mudar de condomínio para condomínio. Tem condomínio que não tem inadimplência nenhuma, tem condomínio que tem muita inadimplência. E é isso que eu estou querendo tratar na questão desses painéis. Então, além de instrumentalizar o síndico para que ele consiga ter um diagnóstico completo do condomínio nessas duas fases do ciclo financeiro, que são 4 fases, você consegue tomar decisão e nessa tomada de decisão você consegue acompanhar os resultados que você teve. Esses são os principais objetivos e vamos começar aqui na análise, no painel analítico de cobrança. Tá? Bem, aqui é o ciclo financeiro.
tá? Nós temos 4 fases no ciclo financeiro, né? A fase de planejamento é uma fase muito mais técnica. Agora a gente está falando de uma prestação de contas, mas a gente vai falar muito da entrada, né? Da cobrança. Quando você pega um sistema de empresa e transforma para condomínio, faltam indicadores, faltam observações que condomínio tem um comportamento totalmente diferente de empresa. A gente entende que condomínio não é uma empresa, é uma pessoa jurídica, mas não é uma empresa. Né? O fato dela não ser uma empresa é porque ela é um conjunto de proprietários com uma missão específica, que é um rateio de despesa, e aí você está monitorando não teu lucro, não teu crédito, não, mas teu rateio. Né? Isso é importante. Qual é a porção do teu rateio? Eu costumo dizer qual é a meta de um condomínio. E aí, partindo dessa meta básica, a gente consegue desenhar qual é o nosso objetivo. Então, de uma forma muito grosseira, mas muito simples para todo mundo entender, você quer um condomínio perfeito, enxuto, sem nada assim por fazer, é você pagar tudo que você tem que pagar por mês e o condomínio terminar o mês sem dinheiro, zero. Aldo, você tem um fundo de reserva? Ok. Só com fundo de reserva, então, para ficar uma coisa mais objetiva e mais real. Né? Você pagou tudo, recebeu tudo, pagou o que tinha que pagar, e claro, Rodrigo, mas aí o cano estoura, mas aí tem coisas que. Ok. Essas variações é para isso que a gente tem um painel. Né? Se fosse essa perfeição que eu acabei de dizer, não precisa nem de sistema. Né? Cada um vai lá, paga, você paga. Não precisa de sistema. O sistema ele existe, a análise ele existe, a técnica ele existe porque as pessoas deixam de pagar, porque acontecem coisas no condomínio fora do que a gente planejou, porque por toda uma conjuntura econômica, você planeja num mês, no outro mês as coisas já custam mais, tem uma inflação, você tem toda uma variação, uma guerra que estoura em algum lugar, e aí aquele segmento começa a faltar peça e você precisa dar soluções aos problemas do cotidiano e vai tornando as coisas sempre mais complexas. E essa complexidade ela precisa ser simplificada para que você tenha uma tomada de decisão mais assertiva. E aí que entra uma coisa chamada metodologias e processos. E que se você usar uma metodologia, vamos dizer assim, empresarial, o que vai acontecer? Eu acredito que é como você tomar um remédio para dor de estômago quando você está com dor de cabeça. Né? Talvez ele até ajude a amenizar a dor de cabeça, não sei, não sou médico, mas eu acredito que ele não é apropriado para aquilo. Né? Eu faço sempre uma brincadeira, você faz uma corrida entre um burro e uma carroça e uma Ferrari, quem ganha? Aí você intuitivamente vai dizer a Ferrari. A Ferrari é a mais rápida. Mas se a sua corrida for uma montanha, talvez só o burro com a carroça vai passar. A Ferrari vai ficar tacada, ela não vai passar. Né? E aí quem ganha é o burro com a carroça. Então é você ter a metodologia certa, né? a visão certa daquilo que você está tratando para que você tenha resultados certos. Não é o mais rápido. Naquele momento você precisa de um mais flexível. E não adianta a afobação. Não vai funcionar. Condomínio é médio e longo prazo. Condomínio, no mínimo, é N+1. Ou seja, você vai analisar o mês passado para definir o seu mês de agora. Não adianta sem metodologia, sem estratégia, vocês não vão chegar. Vocês têm que ter processos que funcionem naturalmente, não processos que você faça iniciativas aleatórias, e nesse natural vai produzir um resultado que você já vai começar a analisar 1, 2 meses e você vai fazer a adaptação disso. E o que é uma cobrança? Né? A cobrança é uma coisa simples, é um processo de arrecadação dos recursos destinados ao rateio de despesas do condomínio. Acabei de falar, uma festa, você vai ter que fazer um processo onde a cobrança, ainda que o morador tenha a obrigação de pagar, você não é obrigado nem a emitir boleto, né? Ou seja, você entrou num rateio, você sabe quanto é,
você tem que fazer o seu dinheiro chegar nesse rateio, essa é a obrigação legal. Mas nós, gestores, temos a obrigação de fazer que esse processo de cobrança, o boleto chegue no momento correto, para a pessoa propiciar o pagamento, a gente crie mecanismo para que ele possa pagar de maneira mais fácil, para que ele não tenha, até, vamos dizer assim, justificativas para não pagar, apesar de já não ter, mas esse é um processo de cobrança. É de fazer com que o dinheiro que a pessoa tem que pagar chegue até nós. A gente monitore isso, saiba quanto chegou, saiba quando chegou, veja qual o comportamento disso. E daí a gente cria métodos e procedimentos. Tá? E o que é rateio de despesas? Né? O pessoal fala muito, condomínio é baseado nisso, no rateio de despesa. É a divisão pré-determinada das obrigações financeiras do condomínio entre os condôminos, ou seja, entre aqueles que fazem parte do rateio. Né? Pré-determinado que cada um tem sua regra. Então, tenho R$ 1.000 para dividir, alguns dividem iguais, outros dividem pelo tamanho do terreno, outros vão dividir, ó, e você paga tanto, os outros pagam tanto, mas já está pré-determinado, e você pega aquele valor que você fez o seu planejamento, por isso que eu falo, começa no planejamento, você vai definir o quanto é esse valor, para onde vai cada valor, qual a cota extra, qual tudo, e você faz esse rateio. Então, condomínio é isso. Você presta atenção, você faz o rateio e na cobrança especificamente você está garantindo que você recebeu esse rateio. Então, daí você tem, né, diversas perguntas já, né? Mas você tem um problema, tem uma inadimplência. O que é inadimplência? É toda e qualquer cobrança não honrada conforme os prazos, estando passíveis da penalidades. Então, você definiu regras. Né? Você chegou lá e falou assim, olha, beleza, vocês vão pagar até o dia 10, até o dia 5. E se não pagar, ele já fica inadimplente porque ele não cumpriu com a obrigação a qual ele se submeteu. A pessoa, quando vai morar num condomínio, automaticamente ela concorda que ela tem que fazer o rateio de despesas do ambiente que ele mora. Quando a gente tem uma inadimplência, pensando da forma técnica, a gente tem que ter processos, né, para que defina como eu vou tratar e lidar com essa inadimplência. E aí eu preciso de vários indicadores. A gente entregou vários já, mas não de um painel como a gente vai mostrar agora. Os objetivos, né, do processo o orçamento é definido no planejamento, a gente já sabe, né, e prover os meios de pagamento, né, quanto mais fáceis, mais rápido, a comunicação disso. Definir parâmetros, qual é a data de vencimento, qual é o prazo de pagamento, quais são os acréscimos legais, se ou está na convenção ou foram determinados administrativamente, mas existem, tá? E faz o monitoramento desse pagamento do boleto, né? E elabora um relatório de inadimplência para, a partir disso, fazer uma cobrança de inadimplência e você saber o quanto essa inadimplência está onerando ou não os seus compromissos, tá? Premissas, tá? Para você já fazer uma análise de cobrança, você já tem que conhecer a arquitetura financeira do seu condomínio. Eu não estou aqui dizendo como cada condomínio funciona. Você tem que saber o que você recebe, para que você recebe, se naquele período teve uma cota extra, porque a gente vai estar tratando os R$ 1.000, aí chega num mês tem 2.000 em vez de 1.000. Você tem que lembrar que naquele mês teve uma cobrança adicional de alguma coisa, teve um compromisso extra, né? Isso cada condomínio vai ter a sua natureza, né? Então, essa entrada que a gente chama de entrada, ela vai flutuar. Nem sempre ela vai ser fixa, vai depender de como cada condomínio, por exemplo, a cobrança da água ela flutua e muitos condomínios eles fazem rateio então da água. Então, se um dia o condomínio vier com a água de 20.000, outro mês 10.000, no mínimo, o mês seguinte vai ter 10.000 a menos de cobrança. Imagina eu ter um indicador único que não observe essas flutuações, né? Saber quais são as despesas que você tem para pagar, né? Não tem como. Se você não souber ter uma lista de tudo que eu tenho que pagar no mês, né? Você não adianta que você não vai entender nada, você não vai saber o que está fazendo, né? Ter um processo de cobrança é o todo, é quanto o dinheiro vem. E dentro dele eu tenho um subprocesso de inadimplência para cobrar aqueles que não cumpriram. Tá? É assim que funciona. Eu tenho um processo de cobrança global e dentro deles eu tenho uma pergunta. Foi pago? Ok, entra no relatório. Não foi pago? Entra em outro relatório e entra um processo de inadimplência. E muitas vezes a gente contrata um jurídico, ou a gente
manda um e-mail, ou a gente liga. É um processo que você constrói para fazer o que chama recuperação de crédito. Tá? Chama processo de inadimplência, mas, na verdade, ele é um processo de recuperação de crédito. Ele é o inadimplente que você cobra o inadimplente para fazer com que aquele dinheiro entre, ou seja, o dinheiro não entrou naturalmente, é como se fosse um cano, que eu jogo uma água aqui, ela tem que sair aqui, e nem toda a água acaba caindo aqui. Eu jogo 1 litro aqui, cai 800 ml aqui. Algum problema que eu tenho que agora criar monitoramentos nesse cano para mostrar onde que esse dinheiro não está entrando e fazer ele entrar e chegar. Então, é ser um que a gente chama de circuito fechado. Né? Tudo que eu jogo ali tem que sair aqui. Né? E se não sai, sai menos, dá problema. Então, eu vou dar um exemplo muito importantíssimo. Né? A pessoa chega e dá isenção condominial para o morador. A pessoa chega e dá isenção de juros e multa. Jogo 1.000 aqui, tenho obrigação de 1.000. Chega 800, o que vai acontecer com o condomínio? Não vai ter dinheiro. Então, qualquer desvio que possa acontecer nesse processo vai influenciar na chegada. Cumprir os parâmetros e regras, né? Obrigação do condômino de pagar, lembrar-se disso. Processo com sistema fechado, é exatamente isso que eu quis dizer. Né? Tudo que entra no condomínio tem que entrar via boleto. Tá? Rateio exclusivo das despesas, isso é muito importante. Quando eu vou comprar um grampeador, eu tenho que ratear a despesa dele. Né? Então, todo mundo naquele cano joga ali, paga aqui, eu paguei o grampeador. Vamos dizer que não chegou tudo e sobrou. Né? E aí você vai ratear a diferença. Pô, faltou R$ 200 para pagar o grampeador. Aí você volta lá e fala assim, não, agora todo mundo paga 200 de novo, porque muita gente não pagou, eu preciso pagar o grampeador. Isso não é despesa. Então, não pode ter pagamento que não seja de uma despesa. Se a pessoa da parte dela, condômino, já pagou parte do seu grampeador, você não pode cobrar ela a inadimplência. Então, não se pode cobrar a inadimplência. Se isso você precisou fazer isso, você já está começando a sair do sistema, já não é um sistema fechado, já é um sistema bagunçado, ou seja, demonstra que está muita coisa errada, né, que você não cumpriu, não fez o dever de casa corretamente. Vamos lá. Quais as principais dúvidas, né, então? Estou recebendo os valores esperados? Acho que é a dúvida morra, né? Eu recebo tudo que eu mando? Né? Qual é o meu nível de inadimplência? E aí eu pergunto assim, qual é o seu nível de inadimplência? A pessoa chega para mim, eu tenho 20% de inadimplência. Gente, isso dá arrepios quando a pessoa fala isso. Gente, de onde que ele está tirando isso? Matemática básica, né? 20% do quê? Né? Qual o período? Porque imagina um condomínio com 20% de inadimplência. Eu falei, gente, né, se for, vamos dizer, um condomínio com R$ 30.000 de orçamento, né, R$ 6.000 por mês, a inadimplência em um ano sobe 60 mil, né? Se você 60 mil ou mais, né? Sobra 72 mil, né? 6 mil por mês de inadimplência. E, gente, não tem como. Isso não, você não vai pagar, imagina. Né? Uma inadimplência que você todo mês, você precisa de 30, está recebendo 24, o teu condomínio vai falir. Acho que nos primeiros 5 meses o condomínio não existe mais. Então, isso não existe. É um indicador completamente aleatório, que não dá para você comparar com nada e que não reflete a realidade. Tá? Então, isso a gente vai falar sobre isso. A minha cobrança está sendo efetiva, ou seja, eu estou conseguindo fazer com que eu receba, ou seja, a minha cobrança, o processo, ele é bom, né? São as pessoas que não estão pagando, ou é o processo que é ruim. Né? As cobranças, a cobrança dos inadimplentes é eficaz, ou seja, aquele meu subprocesso, ele consegue recuperar o crédito de maneira eficaz, que não me traga problema, no mínimo, você não precisa mais se preocupar com o seu processo de inadimplência se você garantir que, pelo menos, joguei 1.000, recebi 1.000. Então, o teu processo, no mínimo, a partir daí, sua cobrança de inadimplência já se torna até crédito. Eu consigo comparar a minha inadimplência? Consegue. A partir de agora, você vai conseguir. Mas eu preciso comparar, eu preciso saber se ela está mais alta do que o mercado. Eu preciso entender se eu faço parte, porque a inadimplência é uma realidade. Né? Tem gente que vê, meu Deus, você está com inadimplência. Desculpa, eu não conheço condomínio que não tenha uma inadimplência, seja ela qual for. Quais os impactos da minha inadimplência? Aí começamos a falar uma língua gerencial. Qual o impacto dela para mim? Ela é importante? Ela não é? Ela é tranquila?
quais as minhas tomadas de decisões a partir disso tudo que eu vi. Eu vou abrir o nosso sistema de teste, tá? Eu vou aqui já compartilhar a tela com vocês. Então, se você é gestor do seu condomínio, você tem que visitar bastante tanto essa parte de prestação de contas no financeiro, quanto os relatórios gerenciais quase como um todo. E aqui eu tenho pagamentos e prestação de contas, que é o novo. Tá? Em prestação de contas, eu tenho os dois painéis. Tanto o painel analítico de cobrança, como o painel analítico orçamentário. Então, vamos entrar no painel analítico de cobrança. Aqui eu já vou ter algumas informações importantes. Tá? Aqui no meu... É um sistema de teste, tá? Então, são números que podem não refletir uma realidade possível, mas eles estão bem próximos, tá? Então, aqui no mês 9, que está inteiro, né, eu consigo já ter algumas informações. Então, a primeira coluna que eu tenho o mês, né, que finalizou aquele meu estudo. Depois que eu faço o fechamento contábil, isso é bom dizer, esses números ficam zerados, porque dá uns 15 ou 20 minutos depois, ele faz a análise, é como se você tivesse fechado. Então, eu crio uma atividade no sistema que daqui a pouquinho ele vai fazer uma análise e vai preencher as informações desse estudo, tá? E primeiro ele vai ver quanto foi de boleto gerado total. Quanto naquele mês eu gerei de boleto. Aqui no meu exemplo foram R$ 41 mil gerados naquele mês. O balanço de inadimplência entre isso aqui é extremamente importante. Nessa indicação de menos R$ 15, isso demonstra que, relativamente, eu recebi tudo o que eu precisava, os R$ 41.835,60, mais R$ 15,68. Então, meu balanço de inadimplência negativo significa que, naquele mês, eu recebi R$ 15,68 a mais do que eu lancei no mercado. Aqui ele deixou de receber R$ 6 mil, aqui no mês 7, ó. Vocês conseguem ver, ele deixou de receber 6 mil. Ok. Né? Já aqui, ele recebeu mais do que ele programou para aquele mês, que aí já consegue. Eu mandei 1.000, recebi 1.000. Lembra que eu tenho um motorzinho de inadimplência dentro e ele é constante. Então, ele produz boleto para mim também, daqueles que meses anteriores ficaram para trás. Então, alguns desse mês vão ficar para trás, mas meu motorzinho está ligado. Então, ele vai trazer outros de volta. Então, o meu cano na saída pode ser mais ou menos, e às vezes até mais. Às vezes você diz, minha inadimplência é 20%, porque do que eu lancei nesse mês, 20% deixaram de ir. Mas meu motorzinho trabalhou e trouxe 21%. E aí, eu não tive inadimplência naquele mês. Então, isso é muito importante entender. Que a inadimplência, eu chamo ela de cíclica. A inadimplência ela não é pontual, não é daquele mês. Inadimplência que eu tenho, né? Esse aqui é aquele que o relatório me dá, e os acordos que eu tenho dali para frente. Né? Então, no mês 9, ainda faltava 11 mil a receber de acordo que eu já negociei e eles estão ainda a vencer. E somando a inadimplência com os acordos, eu tenho 90 mil, que eu chamaria de inadimplência relativa, não chamo a real. A real é 78 mil. E por que, conceitualmente, a real é 78 mil? Porque são aqueles que não honraram com os seus compromissos. Então, são inadimplência real. O acordo já foi feito, né? Mas só que eu não recebi esse dinheiro. Então, eu tenho 90 mil a receber de todo o dinheiro que eu lancei historicamente no condomínio. Isso que é interessante. Só a inadimplência de 90 mil, no mínimo, nos últimos 5 anos. Né? Então, assim, não é inadimplência do mês. Então, se você quer fazer seu índice de inadimplência real, faz dos 5 anos, porque tem boleto de 5 anos ali. Foram 5 anos jogando dinheiro, né, ali para dar essa inadimplência. Depois você tem a prescrição disso. Então, quando você vê um índice de inadimplência, a pessoa fala 20%, fala, então é 20% dos últimos 5 anos mesmo? Não é. Então, não é um índice legal. Por isso que eu sempre critiquei esse índice. Não faz sentido. Você só na inadimplência reúne boletos de possíveis 5 anos, né? Não é 20% esses 5 anos, e você diz que a inadimplência é de 20%. E aí você está informando que você não recebe 20% de todo o seu orçamento, que é mentira também. E como é que você vai tomar decisão em cima de um dado desse?
né, você vai acabar fazendo besteira, você vai acabar achando que o teu problema está na inadimplência, quando na verdade está no seu gasto, está na sua organização financeira, enfim, que isso precisa ser organizado. Então, eu clicando na linha que eu queira, né, então vou clicar aqui no 9/2020, ele vai me apresentar o painel. E aqui eu vou ter que diminuir os números, tá? Mas quando eu quiser ampliar um número, mas aqui, ó, quando eu quiser ampliar, quando vocês quiserem ver, eu vou ampliar para vocês verem, mas por enquanto eu vou apresentar o macro, tá? Tem uma legenda que tenta ajudar aqui se vocês esquecerem, né? Porque cada mês eu mostro os últimos 12 meses, isso é muito importante. Eu vou explicar por que 12 meses depois que eu apresentar tudo aqui, né? Mas eu tenho uma noção de um exercício, eu tenho uma noção passando por todos os períodos possíveis do condomínio, e aqui a gente sempre vai mostrar os últimos 12 meses tendo informação. Não tendo informação, não tem como, vai ter que ser construído isso os últimos 12 meses. Mas nesse caso aqui do meu teste, eu tenho os 12 meses, e eu tenho, primeira linha, os boletos mensais, aqueles que eu gero, né? Perceba, o único boleto que você gera na vida é o boleto mensal. Você gera o boleto mensal. Depois você vai fazendo acordos desse boleto mensal, né? E ele vai se tornando. Então, boletos mensais. Então, no mês 10, tá? Quais foram os boletos mensais aqui? Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Olha aqui, ó. No mês 10, né? De entrada, 42.427. Quantos foram pagos? 37%. Né? P é pago, né? Que representa 88,03. Então, dos boletos mês 10, perceba, aqui tem um pulo do gato interessante. Não importa se ele pagou no mês anterior, porque às vezes eu gero o boleto no mês anterior. Então, vamos dizer que no mês 9 de 2019 eu já estava mandando o boleto do mês 10. Não interessa. Boletos do mês 10 foram 42 mil. Não quer dizer que eu paguei tudo isso no mês 10, eu posso ter pago no mês 9. Mas, enfim, até o final do mês 10, 37 mil tinham pagos desses boletos que eu gerei. 5 mil não pagaram, 11,97%. E era esse raciocínio que as pessoas passavam para os outros. Qual a sua inadimplência? 11,97%. Essa é a sua inadimplência no mês. Tá? Tá aqui, é importante, tá? É um índice importante, mas não é o seu índice de inadimplência. É o seu índice da cobrança efetiva no mês. Aí aqui eu tenho os acordos, tá? A representa os acordos, né? Nesse caso, eu não tenho nenhum, os acordos desse mês eu não tenho, mas tem meses que eu recebo acordo. Eu faço um acordo com vencimento. Aquele acordo pode ser para aquele mês. Então, nesse caso, eu não recebi nenhum boleto de acordo. Tá? Aqui eu tenho o boleto de meses anteriores, olha que legal. Alguém que tem um boleto do mês 9 de 2019, que ainda está vigente, boleto do mês 8 de 2019, que ainda está vigente, que eu paguei no mês 10. Ó, 5 mil. Olha que interessante. Olha que interessante isso. Ó. Meses anteriores e qualquer outro boleto, de acordo atrasado, boleto avulso, ainda foram mais 798,10. Tá? Então, perceba, eu mandei 42 para o mercado, joguei 42 mil naquele mês, são os únicos boletos novos que eu mandei, deixei de receber 5 mil, mas a inadimplência subiu 5 mil. Né? É como aquela esteira que eu falei, né? Joguei 42 mil, 5 mil não voltaram. Meu motorzinho a todo vapor, né, acabou não mandando nada para mim. Mas as pessoas, o meu boleto de 30 dias, pagaram 5 mil do boleto anterior. Voltou. Sem só. Não foi nem o motorzinho, sozinho. Voltou. Olha que interessante. Então, minha inadimplência agora, olha aqui, ó. 5.076 é novo, 5.176 voltou, mais 798 com outros boletos, de acordo de meses anteriores. Isso significa que minha inadimplência relativa diminuiu. Então, eu não tive inadimplência nesse mês. Aqui eu já tive no mês 11, ó, 3 mil. Né? Então, minha inadimplência real, olha aqui, a minha porcentagem real do mês, ao invés de eu responder 11,97, eu digo, no mês 10, eu não tive inadimplência, ainda tive um crédito de 897,43. Se meu compromisso era 42 mil para pagar tudo naquele mês, eu recebi isso e muito mais 897. Eu recebi mais do que eu lancei para aquele mês.
E aí, vendo esse histórico, 12 meses, mês a mês, até o final, ó, eu vou vendo, ó, no mês 11 eu já tive um aumento um pouquinho da inadimplência, aí sim eu tive uma inadimplência de 8%, né, eu não recebi 8% naquele mês. Minha inadimplência nova, né, que eu chamo esse I aqui de inadimplência nova, superou o quanto eu busquei, o quanto eu paguei de meses anteriores de acordo, mas já no mês 12 já foi positivo, no mês 1 já foi positivo, no mês de fevereiro, historicamente, é sempre um dos piores meses, mas aqui o mês 4 foi o pior, ó. 9 mil, aí 3 mil. Como foi isso no ano? Olha aqui que no ano eu tenho o resultado anual. Só vocês verem aqui, se vocês estiverem vendo, eu lancei no mercado 508 mil. No próprio mês, 83% pagaram, é mais ou menos o quanto eu já posso esperar, né? Que é 90, 80, 70, 74. Mais 81 mil foram uma inadimplência entrante, mais a minha inadimplência, né, em acordo 13 mil, 36 mil voltaram, e também a inadimplência real em um ano, para este caso, cada caso vai ser diferente, foi de 5% em um ano. Ou seja, de todo o dinheiro que eu mandei, eu recebi 25 mil reais a menos. E aí foram 5%, é o meu real no ano. Tá? Então, aqui eu consigo identificar a minha força de cobrança, o quanto ela está me retornando ou não. Eu diria a vocês que a maioria dos clientes tem isso aqui positivo ou zerado. O ideal é que esse SF, né, o saldo final, seja zerado. Você recebeu exatamente aquilo que você precisava e programou a receber. Abaixo já começa a impactar. E aí, logicamente, ou pega o seu saldo, ou, logicamente, pega um pouco do seu extra orçamentário, dependendo de como é que está o condomínio. Tá? Vamos para o segundo item, que é a cobrança de inadimplência, que aqui eu já tenho esses dois, eu vou até aumentar quesitos. Eu só tenho uma coisa interessante: os acordos realizados, quantos realizados e quanto, né, de acordo eu fechei naquele mês. Perceba, isso aqui é tudo muito relativo, por isso que chama eficiência relativa. Eu tenho aqui um índice de eficiência relativa, que eu chamo de ER. Tá? Será que meu escritório de cobrança está sendo efetivo? Será que meu processo de inadimplência ele tem obtido êxito? Porque às vezes a culpa nem é do escritório, tá, gente? A culpa às vezes é da natureza, das pessoas não querem pagar mesmo, da forma que eu cobro. Então, isso é muito importante. O que a gente fez aqui? Não, eu fechei 888,44 de acordo, desculpa. A gente faz uma matemática aqui que é o seguinte: aqui, logicamente, vai estar positivo, porque aquele mês maravilhoso aqui que eu tive um negativo. Minha inadimplência do mês foi 5 mil, menos esses 5 mil aqui, ó. I menos M, ó. Tá aqui, I menos M. Né? Eu tive uma inadimplência nova de 5.076, que foi abatida com o pessoal pagando do mês anterior. Então, isso aqui, 7 mil menos 2 mil, vai dar 5 mil mais ou menos, vamos botar assim. Será que eu consegui gerar acordo que suprisse essa necessidade? Aqui foram 5 mil, ó. 7 mil menos 2, 5 mil. Fechei só 3 mil de acordo. Ó. Ou seja, eu não tive uma cobrança efetiva que me trouxesse mais acordo do que eu precisava. Então, vendo isso até o final do ano, olha aqui, ó, minha cobrança ela não foi efetiva. E aqui é o seguinte, é um número extremamente relativo, não é absoluto, tá, gente? Eu posso ter acordo do acordo, eu posso ter acordo não cumprido, eu posso ter 1000 coisas, mas pelo menos, se eu tenho 10 mil entrantes na minha inadimplência, que eu gere 10 mil de acordo, para pelo menos eu ter a efetividade de ter uma chance disso ser pago. Então, minha cobrança ela é compatível à minha entrada de inadimplência, essa que esse índice aqui responde. Minha cobrança é compatível, minha cobrança que eu chamo de inadimplência, né? Minha recuperação de crédito, meu processo, ele pelo menos gera número de acordos suficiente à minha inadimplência entrante, todo mês está entrando inadimplência. Logicamente, os meses em azul, né, eu vou ter aqui, ó, 7 menos 5, ó, né, 7 menos 5. Né, os acordos pagos aqui me salvaram, né? Mas, por isso que ficou aqui negativo. Mas a minha inadimplência entrante seria 7 menos 5, seria 2.
né? Ainda bem que eu tive acordos que eu fiz no passado que foram pagos aqui e me tornou meu crédito absoluto legal aqui. Pô, mas eu tive uma inadimplência entrante de mais ou menos 2 mil e não tive acordo nenhum. Pô, peraí, aí realmente não foi efetivo, né? Eu não tive acordo nenhum e tinha aqui uma inadimplência entrante, né? Isso aqui provocou alguma coisa, né? Pelo menos naquela índice absoluto, né? Aqui são acordos. Então, é esse índice que é de medir isso, tá? A nossa eficiência relativa da minha cobrança. Se pelo menos, né? Aí, vamos lá, Rodrigo. Minha eficiência relativa é positiva, é boa, é negativa, no sentido que ela é boa, né? Eu faço mais do que eu preciso. Pô, minha inadimplência continua aumentando. O que, que houve? Logicamente, é acordo do acordo e o acordo não está sendo cumprido. Isso aí você vai ver até no teu gráfico, né? O acordo está gerando inadimplência, está fazendo acordo atrás de acordo e não adianta, você está enxugando gelo. Você só está trabalhando, faz o acordo, o cara não paga, faz o acordo, o cara não paga. Você faz muito acordo e pouco resultado. Então, você pode ter uma eficiência relativa legal, mas está ruim na sua. Aqui não, aqui está compatível, né? Aqui está até muito parecido. Né? Aqui realmente eu não recebi 25 mil e não adiantou, não fiz acordo suficiente. Aqui eu posso dizer, você está provocando uma inadimplência porque não estamos trabalhando direito. Vou ter que tomar uma decisão aqui na inadimplência porque está me trazendo problema. Vamos para o final, são as últimas índices aqui da inadimplência do meu relatório, e aqui tem novidades interessantes. Inadimplência acumulada é aquele valor lá que eu falei na lista, né? Que é quanto eu de relatório, perceba, aqui em cima, gente, é financeiro. Eu até boto aqui, ó, financeiro, é um painel financeiro, dinheiro absoluto. Aqui é relatório. Aqui é o valor que eu devia receber e não recebi. Então, tem diferença. Porque quando alguém paga uma inadimplência, ela paga com juros, ela paga com multa, ela paga com acréscimo. Então, muitas vezes eu vejo o relatório sair e o financeiro não acompanhar, ficar negativo. Por quê? Porque deu muito desconto, fez de qualquer jeito, não fez aquele fechado conforme as regras. Então, o normal é isso aqui, vamos dizer, aumentar, isso aqui até diminuir o financeiro. Por quê? Porque os acordos têm juros e multas que às vezes supre a sua diferença, né, do que você precisava. Porque quando volta, você deixou de pagar 100. Quando volta 120. Né? Então o financeiro ele vai, opa, recebi mais um aqui, além dos 100, recebi um pouquinho mais. Né? Então, se eu preciso de 1.000, lembra do 1.000 com 1.000? Né? Eu estou recebendo um pouquinho mais que vai um pouquinho atenuar a minha inadimplência. Então, juros e multa atenua até a inadimplência que está entrando. Né? Então, isso é diferente. Já aqui não, aqui é relatório. Então, se é relatório, é aquele valor bruto, aquele valor normal. Então, o meu valor de inadimplência é 47 mil. E a gente fez um índice, que a gente chama de IG, né, que é um índice geral de inadimplência, né, que a gente faz com a entrada. Então, 112% é o seguinte: minha inadimplência é 112% aqui do que eu esperava da minha entrada. Olha, esse índice é interessante. Aí eu já posso comparar condomínio com condomínio, porque cada condomínio vai ter uma entrada diferente. Ah, quanto é? 500 mil sua inadimplência? 500 mil uma inadimplência. Né? Mas isso aí, e aí? Mas qual é a sua entrada? Né? Então, a gente fez um índice aqui, né, que a gente vai conseguir comparar a efetividade dos condomínios, né, e a grandeza. Nesse caso aqui, está 112% da minha entrada. Então, minha inadimplência é 47 mil, representa 112% da minha entrada. E, logicamente, no final do ano, eu tenho, né, mais ou menos a média, né, da minha inadimplência e o que ele representa na média, né, da minha entrada. Então, nesse condomínio fictício aqui, 149,29% é o meu tamanho, né, a minha proporção de inadimplência representando a minha entrada. Tá? E aqui tem o acumulado, os acordos, né? E aqui tem um relativo. Então, aqui eu posso usar tanto o índice acumulado quanto o índice relativo. Né? São índices que aqui considera os acordos também, né? E aí vocês escolhem o que vocês querem usar, mas o relativo é o dinheiro que não está em caixa. O dinheiro que ainda é um acordo, ficou numa caixinha aqui, já está em negociação, mas não está aqui no final do cano, né? Está ainda lá dentro no processo de inadimplência. Então, esse cara aqui tem 157% de índice
né, com relação à entrada dele, né? Então a gente consegue comparar. Não é ruim, porque vamos comparar Sindacom com Sindacom, né? Porque eu tenho certeza que nenhuma administradora vai ter esse índice. Eles vão ter índices completamente aleatórios, mas é uma sugestão que a gente já faz aqui da gente comparar o índice de um índice e uma coisa que a gente possa comparar um condomínio com outro, né? Comparando com a entrada que ele tem em média, né? E a gente consegue, em um ano, esse cara aqui tem 187%. Já vi condomínios até de pessoas que estão aqui online, que está em 30%, outros estão em 80%. E isso é bem interessante, porque tem uma máxima horrorosa que eu sempre, é outra coisa que eu sempre falo assim, meu Deus do céu, a pessoa está meio doida. Você vai aumentar o orçamento? Vai aumentar a inadimplência. Eu falei, lógico, né? Se eu aumento minha entrada e minha proporção, então tem condomínios que eu vejo, né, que aumenta realmente absolutamente o valor da inadimplência, mas a proporção se mantém a mesma o ano inteiro, 86%. Aumentou o orçamento, mas continua 86%, porque é óbvio, né, as mesmas pessoas não pagando, né, vai aumentar absolutamente, né, porque aumentou a entrada, mas não aumentou a inadimplência, né, o índice continua o mesmo. Então, isso a gente não percebeu. Aumentou a inadimplência, aumentou. Aumentar a inadimplência é aumentar absolutamente, isso é meio óbvio, né? Mas é fazer com que a inadimplência seja maior, seja mais pessoas deixem de pagar. Isso a gente não observou em lugar nenhum aqui. Tá? As pessoas que pagam, pagam, as pessoas que não pagam, não pagam. Tá? Isso é uma variação. E aqui tem a variação da inadimplência, ou seja, no mês primeiro a gente não tem nada, mas ficou mais 6 mil, aumentou 819, relativo, tá? Relatório. Né? Aí diminuiu aqui então a inadimplência, aqui diminuiu, aí tu vai vindo. E no ano? No ano foram, né, um aumento aí de 23 mil da inadimplência. Aumentando, só para vocês verem o negativo, ó, olha aqui, ó. Minha inadimplência, eu recebi financeiramente menos do que deveria, meus acordos eu não consegui suprir, ele me atrapalhou, e, logicamente, minha relativa também, minha de relatório, ele aumentou. Então, esse aqui é o resultado desse condomínio, né? Aqui embaixo eu tenho alguns quadros que explicam o saldo relativo, né? Ele explica todos esses índices, tanto o saldo relativo, ele explica, fala qual é o objetivo dele, quais especificações que você tem que entender para você avaliar ele. Fica a leitura aí para vocês que queiram se aprofundar e estar mês a mês aqui vendo os seus relatórios. A eficiência relativa também explica, ele vai explicar logo depois. A inadimplência relativa, que é esse cara aqui, né? E também, né? E a porção da inadimplência acumulada, né? Que tem aquela porção maior ali, né? A inadimplência relativa é essa aqui, desculpa, é a eficiência aqui né, da cobrança. E, por último, a variação. Né? Aqui é um relatório que já tem nas prestações de contas, o relatório é muito interessante. Logicamente, sempre o primeiro aqui é aquele total, né, aquele acordo mais acumulado. Né? Então, aqui é o acumulado, no caso, né, o condomínio, e tu vê o comportamento dos acordos, né, ou sendo pagos. Nesse caso aqui, se está subindo aqui, provavelmente as pessoas não estão cumprindo o acordo, que é o que a gente mostrou lá em cima. Né? E esse é o relatório de cobrança. Existe um vício da pessoa comparar a sua gestão. Tá? Comparar a sua gestão é plausível, não acho errado, não. Mas o condomínio ele funciona em 12 meses. Você não é o primeiro síndico, você não é o último. Compara 12 meses. 12 meses eu vou pegar o problema de fevereiro, eu vou pegar o problema das férias, o 13º, eu vou pegar tudo que acontece naturalmente num ano. Então, é claro, se eu quero melhorar o condomínio, a cada mês eu tenho que melhorar o índice de 12 meses. Isso é o que eu chamo de terceiro nível. Perceba que eu estou pegando níveis de 12 meses, mês a mês. Né? Por isso que eu chamo que é relatório de terceiro nível. Então, é interessante eu melhorar não só o meu mês a mês, não só o meu período, mas o meu índice mês, 12 meses. Né? Perceba que eu estou tratando, se vocês forem ali no sistema, de novo, vou aqui rapidinho, né? Aqui, ó, eu estou tratando sempre resultados anuais. Então, esse meu resultado anual me trouxe 25 mil de inadimplência. Eu posso voltar na lista e ver meu anual a partir do mês 5 de 2020 aqui, ó. Vou entrar aqui no 5 de 2020, vou entrar lá, ó, estou entrando, meu anual lá já era 20 mil. Né? Então, eu tenho um anual mês a mês. Né? E isso é muito interessante, porque eu posso esperar minha gestão acabar,
né? Eu peço para fazer logo o fechamento, e eu vou lá naquele mês, eu vou ter os 12 meses da gestão, de 12 meses. Mas eu posso ver aqui, por exemplo, ó, a gestão aqui, ela acabou no mês 3 de 2020. Eu pego o 3 de 2020, eu consigo ver o resultado daquela gestão, de 4 de 2019 a 3 de 2020, e comparar agora, né? Mas aí eu estou pegando tudo, né? Então, vamos dizer que eu esteja no mês mesmo 9 de 2020, eu vou pegar de 10 de 2019 a 9 de 2020. E vou pegar toda essa sazonalidade de tudo. Mesmo que minha gestão tenha começado aqui no mês 4, né? Alguma coisa aconteceu aqui atrás, que eu talvez tenha que melhorar meus números. E a partir daqui, ó, quando eu chegar no mês 10, ó, um número positivo vai sair, né? Se eu não me cuidar, esse número vai piorar no mês 10. Né? Eu tenho que fazer um número positivo aqui no mês 10 de 2020 para pelo menos compensar o mês. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Sabendo que vai ser um número positivo, se você botar um negativo aqui, um problema, um negativo não, um número ruim, né? Negativo no sentido de ruim, que aqui o negativo é bom, mas se você botar um número ruim aqui, saindo um positivo, teu número vai piorar aqui. De 25 mil vai se tornar 30. Né? Então você tem que tomar cuidado e entender o que aconteceu e justamente resolver, né, nos 12 meses. Então, eu considero, tá? Isso é muito importante, toda a sazonalidade dos cenários comuns do condomínio, ainda que pequenos desvios. Né? Ah, lá em novembro teve aquele caso específico, aquele acordão que me ajudou para caramba. Ele vai ajudar ali nos 12. Enquanto ele estiver ali, tem um condomínio que fez um acordo de cento e poucos mil, e aí fica naquele mês ali, aqueles 12 meses, enquanto aqueles cento e pouco estiverem ali nos 12 meses, o resultado vai ficar lindo. Mas você tem que diluir aquilo. Condomínio, você não fecha acordo bom todo mês. Você vai fechar acordo bom naquele mês, no outro vai ficar ruim. E é aquela coisa, se você ficar analisando mês a mês, vai ter um mês maravilhoso dos céus e vai ter um mês horroroso. Né? E aí você vai dizer, nossa, esse mês foi ruim. Não, você fechou um bom acordo no mês anterior, né? Compensa. Então, essas coisas funcionam desse jeito. Tá? As principais orientações, analisar cada fechamento, não deixe de analisar cada fechamento, não deixe de avaliar aquele mês, o mês que passou, por isso que eu falei, é M mais um. As ações desse mês têm que ser pautadas no resultado do mês passado. Não fiquem afobados ou, meu Deus, tem que. Não, as ações que você vai fazer nesse mês vai ser pautada no resultado do mês passado. E aí, esse mês, você está só executando. Né? Validar as informações do mês, importantíssimo. Pode estar errado, aí voltar, isso aqui faltou isso, faltou aquilo. Tá? Compartilhar as informações, ó, conselho, estou imprimindo aqui o resultado do mês para vocês avaliarem, para vocês analisarem. Ó, aqui, ó, o morador, até o morador, olha aqui, ó, o resultado nosso do ano para vocês acompanharem. Vamos tomar a decisão A, B, C, D em relação desse vermelho que está aqui. Né? Fazer o ajuste. Olha, isso não deu certo, eu preciso agora melhorar isso, eu preciso disso, para que isso seja um pouco melhor. Solicitar as ações específicas de quem é de fato, o jurídico, ó, tá ruim aqui, estou precisando de uma mudança de postura aí, porque meu dinheiro tá ruim, tá, enfim, e isso você vai fazendo com que as coisas aconteçam. Negociar sempre, mas nas regras, tá? Flexibilizar, buscar. Condomínio que está tudo azul, né? Pode fazer acordo de 40 vezes. Ah, tu é maluco, tá tudo azul. Tá tudo bem. Né? Paguei tudo, estou recebendo tudo, minha inadimplência está boa, está um índice baixo. Né? Ou seja, eu vou fazer uma inadimplência. Quando está tudo vermelho, cara, precisa ver qual a melhor forma para resolver. Então, o que eu falei aqui pode ser uma grande besteira, porque tudo vai depender do condomínio, né? Até porque quando você está tudo no vermelho, você precisa receber, então tem que flexibilizar. Então é tudo relativo. Mas o que eu quis dizer, talvez não foi um bom exemplo, mas o que eu quis dizer é, né, se está tudo bem, você está mais tranquilo, você está mais flexível, você está respirando melhor, você consegue de alguma forma trabalhar melhor. Está tudo vermelho, você fica angustiado. Então você precisa de dinheiro, você precisa de alguma forma talvez ser menos flexível para que você consiga resultados mais robustos. Isso é um jogo de cartas. É muita coisa que você precisa trabalhar, mas só com números você consegue ter vamos dizer, essa visão geral. Né? E solicitar análise administradora é um exercício que a gente deixa aqui. Rodrigo, de tempos em tempos, queria fazer aquela análise nos painéis, tem como?
a gente faz uma reunião online, a gente avalia os números, a gente conversa, toma decisão, faz uma análise. Então, a gente, claro, vocês não estão no dia a dia, mas a gente pode, de alguma forma, marcar. Vocês podem falar comigo, falar com a Daphne, ou marcar um dia para a gente fazer uma análise desses números. Né? É bom ter 12 meses para a gente poder ter esse parâmetro. E, logicamente, vai precisar de vocês para poder, de alguma forma, vocês passarem para a gente como é que está sendo a rotina. Passar para a gente como é que aquele morador que não paga, o problema crônico, para a gente ajudar nas tomadas de decisões. E analisar os números friamente e ver a melhor forma de trabalhar. Tá ok? Então, na questão de cobrança, é isso. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição e até a próxima.